Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Salmo Entre Irmãs. Ao som, essa música maravilhosa. Seja bem-vindo você também que clicou nesse áudio, você nem sabe o que está acontecendo. Seja bem-vindo, nós estamos estudando o livro de Salmos. E hoje ao som, nós estamos começando ao som do baião. Será uma homenagem aos meus amigos que eu amo tanto do Nordeste? Será que é? Ou será que nós temos algo a aprender? E aí, Alessandra, minha irmã, como você está? Que bom que você está aqui. E aí, vamos curtir esse som nordestino? Oxe, bichinho, que é isso, minha irmã? É uma homenagem aos nordestinos. Ouve esse menino. Tô gostando de ver. O que você tá aprontando agora aí, minha irmã? Aqui, no nosso canal Salmos Entre Irmãs. Diz aí pra mim, de quem que você lembrou ao ouvir mas essa musiquinha? Essa música está me fazendo lembrar de um cidadão que era urso duro de roer, vício. Ele resolvia tudo no tiro, era um homem bravo. Um homem aí que entrou pra história. Peraí. Você lembrou Agora dele? O nome dele. Como é que é o nome dele mesmo? Nós vamos falar. Nós vamos começar o Salmo 35 falando dos cangaceiros. E o cangaceiro mais famoso da história do Brasil não é nada mais nada menos que ele. Olha aí pra tela. O senhor Menino Ferreira da Silva. Sim, pernambucano. Ele marcou, ele registrou a história, mas foi de uma forma negativa, né? Deu ruim pra ele. Ele era uma pessoa normal, até vivia numa família legal. Mas aconteceu alguns problemas com seu vizinho, eles tiveram que mudar, depois foram uma perseguição, mataram o pai dele, e quando mataram o pai de Virgulino Ferreira da Silva, ele se posicionou e se alinhou, ele se alistou, ele se posicionou com um grupo de cangaceiros, e a partir daí ele começou a fazer as justiças com a própria mão, por causa do papai dele, algo que fizeram que ele achou injusto. Ele começou a fazer justiças com as próprias mãos e ele foi tão forte a história dele que ele criou uma moda. Até hoje, o chapeuzinho dele é famoso. A indumentária que ele criou, porque ele era todo style. Style. E ele tudo resolvido em um pá. Não tinha problema, ele resolvia com pá, e tudo era tiro. Os cangaceiros marcaram a história do Brasil com essa característica: fazer a sua justiça com as suas mãos. E ele ficou famoso, conhecido, essa pessoa que eu tô falando, como o Lampião. E ele não ficou conhecido sozinho, não. E eles assinaram a história do Brasil de uma forma muito negativa, infelizmente. Apesar que hoje são feitas muitas comemorações e eles são aclamados, a gente veste a roupinha deles quando vai no Nordeste e o povo fala deles, mas eles que foi tão forte, né, a influência deles, que eles passavam pelos estados nordestinos e iam fazendo justiça. Eles pegavam o dinheiro dos ricos, eles matavam quem eles achavam que tinha que matar, e era algo terrível. E é com essa ideia dessa pessoa que marcou a história do nosso país que nós vamos entrar no Salmo 35. Então eu quero te convidar, por favor, abra a sua Bíblia, leia, né, para você entender o que a gente está falando. E aí, depois dessa leitura, né, lembra aí, 3 vezes. Depois dessa leitura, das suas marcações, marca as palavras-chave, aí sim a gente pode entrar e estudar. Vamos estudar hoje, vamos mergulhar hoje no Salmo 35. Davi é o cangaceiro? Eita, será que ele é cangaceiro? Se você puder estudar esse salmo olhando para ele agora, seria importante. Se você não puder, não tem problema. Pela primeira vez nós chegamos num salmo chamado de Salmos Precatórios. Meu Deus, o que é isso?
Essa palavra parece mais algum tipo de CPI. De fato, aconteceu uma CPI com esse nome. Salmos precatórios são salmos de maldição. Meu Deus, como assim? Na Bíblia tem textos que falam de maldição. Nesse texto aqui nós encontramos um Davi mais ou menos cangaceiro. Mas primeiro, você tem que entender uma coisa. A Bíblia não foi produzida da mente humana. Não existe mente humana aqui. Existe a mente de Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou pessoas a escreverem a Bíblia. Então nunca leia a Bíblia como algo aleatório ou algo de acordo com a visão humana. Precisa ler a Bíblia com entendimento que o autor dele, o Espírito Santo, está presente quando você lê e ele não escreve, não faz nada de forma contraditória. Quando nós olhamos os salmos precatórios, que são os salmos onde a pessoa requer e pede, clama pela justiça, nós até vimos aqui no Salmo 3, onde Davi pediu para que o dente dos inimigos fosse quebrado. E vamos ser sinceros, quando nós passamos por momentos de angústia, o que nós queremos e essas angústias são provocadas por pessoas, o que nós mais desejamos é que essas pessoas recebam a justiça, que elas sejam destruídas. E aqui no Salmo 35 você pode ver Davi pedindo essa justiça e pedindo a destruição dessas pessoas, o aniquilamento dessas pessoas. Eu quero que elas explodam. Não tem essa expressão? C.S. Lewis disse que quando nós temos acesso a esse tipo de salmo, porque são vários salmos que estão assim, nós temos um encontro com a alma humana. É como se a gente pegasse um espelho e olhasse para a nossa própria alma, clamando por justiça. E muitas vezes uma justiça muito maldosa. Mas como é que nós podemos interpretar esse salmo? Porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos, não foi isso que ele ensinou? Que nós devemos dar a outra face quando uma pessoa dá um tapa na nossa cara? Que nós devemos andar 2 milhas quando alguém pede para andarmos 1 milha? Mas que diferença é essa? Existe um Deus no Antigo Testamento e existe um Deus no Novo Testamento? Claro que não. Quantas vezes nós ouvimos essa barbaridade de muitas pessoas, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus bravo, justiceiro, um cangaceiro, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, de boa e faz coisas boas. Por favor, não aceite esse tipo de comentário e também não aceite nada que fuja aos princípios fundamentais da palavra de Deus, porque Deus é amor. Então o que significa isso? Quando nós chegamos nos salmos precatórios. Primeira coisa que precisamos entender, todos os salmos precatórios foram escritos por uma pessoa, Davi. Não Davi homem, porque se você pensar em Davi homem, né, você pode pensar assim, ele era um guerreiro, é fácil para ele ser um cangaceiro, fazer justiça com suas próprias mãos. Mas lembre-se de uma coisa, você precisa deixar isso bem claro, Davi nunca fez justiça com suas mãos. Davi nunca pegou os seus argumentos, seus motivos para fazer justiça. E tem um exemplo muito claro disso quando ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, aquele que estava perseguindo. Mas ele nunca fez isso, ele nunca faria isso. Glória a Deus. Segundo, Davi era rei. Como rei, ele era munido de autoridade para fazer justiça. Quem pode fazer justiça? O rei. As autoridades, elas podem fazer justiça. Então Davi aqui configura a autoridade de Deus, que pode fazer justiça. Quem é que pode fazer justiça na terra? Deus. A justiça não é dos homens, não é da maneira que eu penso, que eu quero, que eu falo, não pode ser assim. Davi então configura aqui essa pessoa de autoridade, rei. Segundo, Davi aqui é uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Lembre-se que Jesus é da raiz de Davi. Então, quando nós encontrarmos salmos precatórios, salmos que estão clamando por justiça, nós estamos entendendo que é algo muito mais profundo do que se imagina. Tem algo espiritual dentro disso. Lembra do Salmo 1, onde ficou bem nítido dos ímpios e dos justos? Pois é, a vida toda será norteada por isso, os ímpios e os justos. O clamor aqui por justiça é para essas pessoas que são ímpias. E quem é que vai fazer essa justiça senão Jesus?
Jesus hoje é o nosso advogado, é o nosso Salvador, aquele que pode nos ligar a Deus, o caminho, a verdade, a vida. Mas chegará um dia que Jesus será o advogado, o advogado não, hoje ele é advogado, certo? Mas chegará um dia que ele será o juiz. Então, quando nós vemos essas sentenças, como nesse salmo daqui, pedindo destruição, aniquilamento, é porque de fato vai acontecer. Jesus citou o Salmo 35. E ele falou algo muito, muito forte na citação. Está lá em João 15, no versículo 25, que diz assim: isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles, odiar-me-ão sem motivos. Olha, aquilo que Davi descreveu no Salmo 35 aconteceu na vida de Jesus. Então, podemos compreender que todas as vezes que Davi colocar essas sentenças e descrever essas sentenças, está se referindo a Jesus, a humanidade, o julgamento, a justiça final de toda a impiedade, toda a maldade do mundo? Sim. Leiam os salmos com esta ótica, porque é para isso que ele foi escrito. E neste primeiro salmo precatório que nós vimos aqui, nós podemos ver a repartição, a distribuição dos temas feito em 3 partes. E cada final de cada parte tem algo bem característico, onde Davi pede, clama pela justiça e ele exalta o nome, glorifica o nome de Deus. Isso nós podemos ver, veja aí no versículo 10. No versículo 8. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina, que sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Isso no versículo 8 e no versículo 9. Depois nós encontramos no versículo 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me desses ataques ferozes, livra-me destes leões. Aí depois ele fala no 18. Então darei graças diante da comunidade. Isso mostra algo bem pensado, bem feito a respeito da justiça e da glorificação, da exaltação do nome de Deus. Porque toda maldade que é feita no mundo, que é concebida no mundo, vai ter justiça. E Davi está clamando sobre isso. E nessas 3 partes que está dividido este salmo, você pode marcar aí na sua Bíblia, a primeira parte, veja aí, do versículo 1 até o versículo 10. Marcou? Essa parte pode ser reconhecida como o Senhor que batalha por nós. Se você observar o conteúdo, Davi está pedindo: defende-me, Senhor, contra os que lutam contra mim. Coloque sua armadura, pegue sua lança, vem cantar vitória comigo. E no versículo 5 fala: que o anjo do Senhor disperse, ou seja, uma teofania, uma ação divina, o próprio Deus, Jesus, que ele venha, que ele destrua. Então, do versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos o Deus que batalha por nós. A segunda parte vai do versículo 11 até o versículo 18. E aqui já é um contexto diferente. Jesus, o nosso advogado. Aqui fala de testemunhas maldosas. Então imagine um tribunal, um julgamento e um monte de pessoas contra você querendo te destruir. Vai acontecer isso no final dos tempos, não vai? Só que aqui nesse momento, Davi mostra Jesus como um advogado. De fato, ele é o nosso advogado diante de todas as angústias da nossa vida, de todos os tormentos. E aqui ele fala que essas pessoas, que Davi se importou com essas pessoas, que ele amou essas pessoas. Até no versículo 14 fala de amigos e de familiares, ou seja, Davi manifestou um amor profundo por essas pessoas como se fosse da sua família, como se fosse sua própria mãe. E aí eu pergunto, Jesus não fez isso? O amor dele não foi demonstrado de forma tão fantástica, tão tocante, chocante, e mesmo assim as pessoas não o negam e não o rejeitam? Isso não é algo a se pensar? A terceira parte desse salmo vai do versículo 19 até o final do capítulo. E nesse momento nós poderíamos reconhecer como um lugar secreto.
O nosso contato com Deus, a nossa entrega, o nosso relacionamento com Deus, ele é feito em um lugar secreto. Ele é bem íntimo. E nesse lugar secreto, Davi ora, pedindo a intervenção de Deus sobre os seus opositores, sobre os seus inimigos. E aqui nós encontramos muitas partes que louvam, que exaltam o nome e a justiça de Deus. Davi pede também: desperta, Senhor, levante-se para fazer justiça, julgue-me, Senhor, conforme a tua justiça, que sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com minha desgraça, que sejam cobertos de vergonha e desonra. Isso no versículo 26. E por fim ele fala então: que exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem, porque todos vão dizer: grande é o Senhor. E ele se agrada de abençoar o seu servo com a paz. Oh, que maravilha, que lição que nós estamos aprendendo. Parece a princípio que você, quando você lê esse salmo, que você pode fazer sua justiça e clamar por justiça. Muitas vezes nós somos confrontados por essas confusões de sentimento no nosso coração. Eu quero justiça, eu quero fazer como um lampião. Eu quero sair por aí fazer justiça porque mataram meu pai, porque fizeram coisas que eu não concordava, porque eu fui usurpado, porque eu fui destruído, porque me machucaram. Senhor, não tá vendo? Quebraram meu coração. Entraram na minha casa e me roubaram pessoas que eu gostava, que eu amava. Senhor, você não está vendo isso, não? Eu acredito que sejam das situações mais difíceis de lidar, nossa, como um ser humano, é o fato dessa injustiça. E, por favor, sempre recorde de Jesus. Jesus viveu tudo o que nós vivemos. Ele passou por todos esses processos, por todas essas decepções. E ele entregou ao Senhor, Deus, que é o único que pode fazer justiça. A autoridade suprema. Aquele que está no trono. Lá em Apocalipse fala que o Senhor está no trono. E que são conhecidos diante deles todas as orações dos seus santos. Nós podemos falar dos nossos sentimentos com o Senhor. E eu tenho como testemunho que enquanto eu falo das minhas orações, das minhas queixas sobre a justiça que eu gostaria de ver, o Senhor cura meu coração. Ao ponto de abençoar aquelas pessoas que me destruíram. No nome de Jesus, se há dentro de você algo clamando por justiça, eu te convido neste dia a deixar isso na cruz, a entregar essa causa nas mãos do Senhor, a passar a viver uma vida livre, leve, a viver uma vida onde você testemunhe o amor do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus chegou aqui e ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho, chegou o novo reino. Lembra que a gente falou do reino? Esse novo reino, as pessoas, os súditos desse novo reino, são pessoas totalmente diferentes. Elas tiveram acesso ao amor. E o amor é capaz de curar e de perdoar. No nome de Jesus, eu peço para o Senhor te visitar onde você estiver. Se seu coração estiver doendo por causa de algo que aconteceu com você, algo que foi feito, para que o Espírito Santo te abrace, te console. E mais do que isso, para que Ele ministre o remédio dele, para que você chegue a um dia a louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelo mal que foi feito na sua vida. E quando esse dia chegar, que você testemunhe isso, como eu posso dizer para você, neste dia, que o meu Deus, Ele fez e faz justiça. Que eu vi o meu Deus trazer o que foi feito de mal contra a minha vida e transformar em algo bom, em algo louvável. E a liberar o meu coração para abençoar aqueles que não me amam, aqueles que me destruíram. Em nome de Jesus, eu, nesse momento, peço para você fechar os seus olhos. Pai querido, o amor, toda expressão de amor vem de Ti, Pai. Toda expressão de amor. Tudo que tem de bonito, que pode existir dentro do meu coração, vem de Ti, Pai. Que é o justo juiz, que é o perfeito, que é o maravilhoso. Eu quero ser como o seu filho primogênito. Eu quero ser como Jesus.
Eu quero ser como Jesus e oro por cada pessoa que está ouvindo, que vai ouvir esse áudio em qualquer época, para que sejam cópias de Jesus, para que testemunhem esse mundo que de fato é o amor. No nome de Jesus, eu sei que o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor que está reinando absoluto. E a minha oração, Senhor, nesse dia não é pela justiça para mim, é para que se cumpra a sua palavra, Senhor. Cumpra a sua palavra. Maranata, vem Jesus. Vem, Jesus, fazer a justiça completa nesta terra. Mas antes disso, Senhor, salve os nossos opositores. Salve aqueles que são maus, aqueles que são ímpios, que são tão maldosos, que destrói crianças, que destrói mulheres, que destrói famílias. No nome de Jesus, que no nome de Jesus seja destronado toda obra maligna, tudo que vem contra a vida das pessoas para destruí-las, toda falta de perdão. No nome de Jesus, que o sangue do Senhor, que o amor do Senhor possa alcançar as nossas vidas e que possamos ser diferentes, que possamos ser súditos do reino de Deus, que possamos mais do que isso, ser sacerdotes do Senhor, filhos de Deus nesta terra. No nome de Jesus nós oramos, agradecemos e bendizemos o Senhor, que é fiel e que é grande. Todos vão te ver, e grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E nós exaltamos o teu nome para sempre. Seja exaltado para sempre. Amém. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara